específicas, eu quero também, digamos assim, almejar que o presidente Santos, que tem o seu litígio natural, hoje transformou-se em um litígio, digamos, simplesmente político, com as Farc, que ele chegue a bom termo nesse diálogo, porque o diálogo político é fundamental para a solução dos problemas. E nesse tópico do diálogo político, eu quero lamentar muitíssimo que estas decisões deste tribunal que decide em relação a fronteiras e territórios seja uma instância única, porque, na verdade, o fato de ser uma instância única significa, de alguma maneira, uma agressão aos princípios democráticos, segundo o qual toda e qualquer decisão deve comportar uma espécie de revisão. E por isso eu quero até me servir da fala do presidente Correia, quando ele menciona a possibilidade da criação de uma corte penal sul-americana, que seria uma corte penal local, que seria importantíssima, porque nós já temos, de alguma maneira, um executivo, digamos assim, na Unasul. Teremos muito brevemente um legislativo na Unasul e vai nos faltar precisamente um judiciário para resolver conflitos da Unasul. E quem sabe, estas são meras ideias, de fora parte a sugestão ou o estudo da criação de um tribunal penal sul-americano, talvez a instância revisora pudesse ser uma corte internacional que tratasse desta matéria. E não seria demais, penso eu, nem ousado exageradamente, dizer que se nós tivéssemos uma corte sul-americana para cuidar dos conflitos desses que estão sendo solucionados por uma única corte, talvez pudéssemos, ao depois, ter uma instância revisora para esta matéria. Portanto, eu quero fazer estas considerações específicas, dizendo, em palavras finais, que no Brasil nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, que me foi proposto por várias instituições científicas do país, a ideia, no artigo 4º da Constituição, de que nós buscaremos, o Brasil buscará, aspas, e leio o dispositivo constitucional, a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Portanto, é com fundamento na Constituição brasileira, é com fundamento na estrutura fundante do Estado brasileiro que nós participamos deste organismo, da Unasul e outros organismos que visem a criação de uma nação latino-americana. Eu quero, falo isso em palavras finais, mas tomo a liberdade de acrescentar que é interessante verificar como a importância destas reuniões e desta agregação da América Latina é importante. Vejam que aqui na América do Sul, sem embargo dos problemas econômicos da União Europeia, nós todos aqui, nós fomos capazes de não adotar políticas fiscais muito acentuadas, não promover a desaceleração econômica, não reduzir o emprego, mas ao contrário, incentivar o emprego, incentivar a produção, para não apenar precisamente os programas sociais e os programas referentes ao emprego. Eram estas, senhor presidente Humala, senhores e senhoras, as considerações que eu gostaria de fazer, digamos, muito menos pautado por aquilo que o Brasil traria a vossas excelências, mas pelo quanto ouvi aqui, e daí me pareceu oportuno que eu expressasse, talvez não com a mesma emoção e a categoria do presidente Mujica, mas uma razão, uma emoção de que fui tomado ao verificar estas manifestações que mostram uma aliança indissolúvel nos países da América do Sul. Muito obrigado.
a Corte Internacional que tratasse desta matéria. E não seria demais, penso eu, nem ousado exageradamente, dizer que se nós tivéssemos uma Corte Sul-Americana para cuidar dos conflitos desses que estão sendo solucionados por uma única Corte, talvez pudéssemos, ao depois, ter uma instância revisora para esta matéria. Portanto, eu quero fazer estas considerações específicas, dizendo, em palavras finais, que no Brasil nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria, comportar uma espécie de revisão. E por isso eu quero até me servir da fala do presidente Correia, quando ele menciona a possibilidade da criação de uma Corte Penal Sul-Americana, que seria uma Corte Penal local, que seria importantíssima, porque nós já temos, de alguma maneira, um executivo, digamos assim, na Unasul. Teremos, muito brevemente, um legislativo na Unasul e vai nos faltar, precisamente, um judiciário para resolver conflitos da Unasul. E quem sabe, estas são meras ideias, de fora parte a sugestão ou o estudo da criação de um tribunal penal sul-americano, talvez a instância revisora pudesse ser uma nação latino-americana. Eu quero, falo isso em palavras finais, mas tomo a liberdade de acrescentar que é interessante verificar como a importância destas reuniões e desta agregação da América Latina é importante. Vejam que aqui na América do Sul, sem embargo dos problemas econômicos da União Europeia, nós todos aqui, nós fomos capazes de não adotar políticas fiscais muito acentuadas, não promover a desaceleração econômica, não reduzir o emprego, mas ao contrário, incentivar o emprego, incentivar a produção, para não apenar precisamente os programas sociais e o programa. De ser o autor desse dispositivo constitucional, que me foi proposto por várias instituições científicas do país, a ideia, no artigo 4º da Constituição, de que nós buscaremos, o Brasil buscará, aspas, e leio o dispositivo constitucional, a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Portanto, é com fundamento na Constituição brasileira, é com fundamento na estrutura fundante do Estado brasileiro que nós participamos deste organismo, da Unasul e outros organismos que visem a criação de uma específicas. Eu quero também, digamos assim, almejar que o presidente Santos, que tem o seu litígio natural, hoje transformou-se em litígio, digamos, simplesmente político, com as Farc, que ele chegue a bom termo nesse diálogo, porque o diálogo político é fundamental para a solução dos problemas. E nesse tópico do diálogo político, eu quero lamentar muitíssimo que estas decisões deste tribunal que decide em relação a fronteiras e territórios seja uma instância única, porque, na verdade, o fato de ser uma instância única significa, de alguma maneira, uma agressão aos princípios democráticos, segundo o qual toda e qualquer decisão deve